Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz do Oxalá esteja com todos vocês. Estamos começando mais um Saravá Podcast nessa sexta-feira, já no mês de novembro, já quase encerrando essa temporada, hein? Mas hoje a gente tem uma conversa muito legal e eu confesso que eu há muito tempo estava querendo trazer um babalaô para que a gente conversasse, porque eu tenho muitas dúvidas referente ao culto de Ifá. Então, seja bem-vindo, Baba Flávio, aqui no nosso canal. Obrigado. Iboru, Iboia, Iboxexê, a nossa saudação. Obrigado por ter me convidado e é um grande prazer estar aqui. Axé. Eu vou fazer muita pergunta pro senhor que vai parecer pergunta idiota. E às vezes eu até falo assim, eu faço umas perguntas meio bobas o pessoal entender, mas nesse caso vão ser perguntas bobas mesmo, porque eu não conheço nada de Fá. Porque eu tenho uma questão muito comigo assim, por mais que eu possa ler alguma coisa ou não na internet, não, eu preciso conhecer alguém, porque a internet é terra de ninguém, todo mundo fala várias coisas. Mas antes da gente começar, o que o senhor trouxe pro nosso Congá? Ah, sim. Então vamos lá. Ifá é uma cultura, é a primeira cultura do mundo. Na verdade é uma cultura que já veio de outro mundo para cá. Então eu trouxe duas coisinhas bem interessantes para você entender. A primeira é um Opon Ifá, versão pequena, tá? Que a gente utiliza também como descanso para colocar o santo em cima. Mas na verdade o Opon é uma das armas de Ifá, aonde o babalaô coloca o Ijefá e reza, faz ebó, e aonde ali o aô se salva e pode salvar os seus afilhados. E um outro presente, uma coisa mais africanizada, essa Nossa, imagem que lindo. aqui pra você, tá? Que lindo. Para você colocar em cima do Opon, tá bom? Poderia dizer que seria uma imagem de Orumilá, né? Mas seria uma coisa bem África, mas eu vejo isso aqui como Ori, porque Ori é onde você traz a sua inteligência, sua sabedoria, e na verdade não poderia deixar o Opon vazio. Quem sabe um dia quando você se iniciar Ifá, o Opon fique onde fica seu Orumilá depois. Mas enquanto isso, deixe Ori para representar Ifá no seu Congá. E o que seria Orumilá? Orumilá. O meu Orumilá. Por que o meu Orumilá? Porque Orumilá nós também assentamos, tá? O que é Orumilá? Orumilá é o grande sábio. Orumilá, dentro de outras culturas, é conhecido como Tote, né? O senhor do destino, o escrivão de Deus, aquele que estava lá. Porque diz Ifá que Orumilá é Eleripim e Biquedi Olodumare, o testemunho da criação, amando de Deus, Olodumare. Então, no Odu Ifá chamado Okanatrupon, Olodumare ordenou que Orumilá se tornasse o segundo dele, para que ele anotasse e guardasse tudo. Por isso que quando a gente consulta Ifá, que na verdade Ifá não é consultar Orumilá, é consultar Ifá, quer dizer, a palavra de Deus, o que Deus quer falar através dos Odus Ifá. Ifá talvez a gente poderia falar que seria a voz de Deus. Ifá é a palavra de Deus, a voz de Deus, que vem numa codificação chamada Odu Ifá. Tá. E os representantes de Orumilá, porque Orumilá é o cara que escreve tudo e manda, e nós, babalaôs, somos representantes de Orumilá na Terra. Então a gente tem o preparo e a espiritualidade para interpretar aquilo que foi falado. Então nós, babalaôs, interpretamos o que Deus tem para você. Nenhum momento o babalaô te ordena, o babalaô te aconselha. Por isso que a gente fala que quando vai Ifá, vai buscar os conselhos de Orumilá. Você tem seu livre-arbítrio. Orumilá vai dizer assim, ó, não vai para a direita, vai para a esquerda. Para a esquerda vai ser um pouco mais difícil, mas você vai passar. Mas você vai se você quiser. Mas você vai sabendo que pode acontecer alguma coisa. Entendeu? Esse é o conselho. Deus, a palavra de Deus trazendo os melhores caminhos. É interessante, assim, o meu primeiro contato com o nome Orumilá e Ifá foi através do livro do Reginaldo Prandi, que ele coloca Orumilá
E é muito interessante como o Urumilá sempre entra nos Itãs, nas lendas, porque como é ele que é sempre o sábio, né? Consultado, então é muito interessante. E na minha cabeça, quando eu penso em Ifá, eu sempre vou no que a Bíblia explica. É muito doido a gente imaginar isso, mas a Bíblia ela começa falando: no princípio era o verbo. Urumilá. E é isso pra mim. O Ifá é o verbo. Urumilá. Que é a energia da criação, né? Seria aquilo que Deus tem pra nos falar, né? O nosso contato, talvez, com o nosso eu divino. Isso. Pelo menos eu imagino muito isso, né? Como o Ori é a nossa cabeça, mas o que nos leva a Ori não deixa de ser Ifá, que é o verbo. Quando eu rezo, quando eu pego uma rosa e eu entrego pra alguém, é Ifá, é a reza, pelo menos eu penso assim. Tá certo, tá errado? Na verdade, vamos lá. Duas coisas. Ifá, o princípio é o verbo. Eu falei logo agora no início que muitos Orunmila também, por outras culturas, foi chamado de Tote, que era o deus da escrita, né? Que era o deus do sábio da escrita. Então a escrita ela veio do outro mundo, ela veio de outra. Nós somos uma criação, então já Sim. veio dos céus o conhecimento da escrita através de Orunmila. Então, quando fala que Deus, Ifá, é a palavra de Deus, e Orunmila é o grande sábio que anota tudo. Só que Deus é o Olodumare. A espiritualidade é dividida em 3 partes: Olodumare, Olorum e Olof. Olodumare é como se fosse a Santa Trindade. Sim. Então Olodumare é o grande cérebro, é o grande senhor da sabedoria, é a palavra dele. Olorum é o sol, que é a luz, é a vida, é a essência de Deus que traz a vida. E Olof é o grande rei, é o lado homem, que a gente poderia dizer que era como, aspas, como se fosse o lado Jesus, né? Seria o filho. Seria Deus, mas numa versão Sim. homem-rei, né? Uma versão mais humana, vamos dizer assim. E aí tem um Odu Ifá chamado o Turaxê, que fala que quando Deus mandou Oxalá, ou Batalá, ou Oxalá, fazer o corpo do homem, né? Ele viu que o homem precisava ter uma essência dele. Essa essência dele, que na Bíblia fala Espírito Santo, o Espírito de Deus, né? O sopro da vida, dentro de Ifá, a gente chama de Ori, que é a essência, a verdadeira imagem e semelhança de Deus. Quando fala que a gente é imagem e semelhança de Deus, não é boca, nariz, cor, pele, cabelo, não. É o cérebro, Ori. O maior orixá, que é porque ele é vivo. Ele não é morto, não é o Elegum, né? Então, ele é o maior orixá, que é a essência de Deus, o Espírito Santo de Deus. E nisso, além disso, é colocado mais 2 coisas na gente: a alma e espírito. Que é a alma? Nós, eu, Flávio, você, Léo. E o espírito, o Odu Ifá de destino. O que é determinado, que você lá no céu, antes de vir à terra, escolheu a Deus a viver nessa vida para a sua evolução. O Odu Ifá é a mesma coisa do Odu do Meiri de Ogum ou não? Não, é diferente. É diferente. Qual seria essa diferença? Aproximado. Existem coisas... Qual a diferença? É o seguinte: quando você joga no Meiri de Logum, você que joga... é o jogo de búzios tradicional, vamos dizer assim. Isso. Claro, tem gente que joga com uma literatura chamada Oju... agora eu esqueci o nome, que é pela intuição. Mas quem joga Meiri de Logum, como Oxa Lukumi e outros que jogam pelo Odu, ele joga Odu solto, não é Odu montado. Então não é Odu Ifá, é Odus. É diferente. Tem uma pequena... Se aproximam muito, tá? Mas existem coisas que só no Ifá que vai dizer. Por exemplo, se você joga lá, eu tiro lá Osameji, né? Osameji.
E no Meri de Logum, você vai tirar Ossá, Tonti, Ossá. Ossá mais Ossá, não Ossá Meji. Só que aí popularizou, até como a gente estava falando sobre a questão dessa metamorfose, então as pessoas falam Ossá Meji, mas na verdade é diferente. Então tem coisas ali secretos que o Babalorixá não tem esse acesso. Tanto que no Meri de Logum, o correto é quando você joga o búzio e cai 13, 14, 15, 16, né, de primeira, ele tem que fechar ali o jogo, termina de jogar, mas o correto é ele levar a um babalaô, porque tem coisas que está acima dele. Mas, infelizmente, nem todos pensam assim. Tem gente que não conhece. E o do Ifá também são 16 ou não? São 16 odus Meji, né? Mas aí se multiplica, entendeu? Eles vão se dividir. São 256 odus. Caramba! São. O senhor, como babalaô, sabe os 256 odus de cabeça? Não tem como. Quem me dera. É isso que eu ia falar, não tem como. Não, a gente tem acesso a um tratado. Sim. O legal é que quando a gente joga, além do tratado, do conhecimento do dia a dia, do que a gente vai aprendendo, o babalaô, ele tem uma gama ancestral, e a gente chama de Emporiaú, que são os babalaôs ancestrais nossos, que estão sempre do lado da gente, nos dando e guiando, porque eu posso te dar aqui um tratado e fazer um jogo aqui e te dar todo o tratado para você ler. Você vai achar literatura até, mas você não vai conseguir trazer o entendimento dentro da profecia, porque isso aí só um babalaô consegue. Infelizmente, dentro das religiões hoje, todo mundo quer ser Deus, todo mundo quer ser rei. Mas é muito interessante, como eu falo muito, eu falo até para minha afilhada, para o meu afilhado, que é Babalorixá, eu falo, meu afilhado, o que é de Babalorixá, santo é com vocês. Quantas pessoas vêm jogar comigo? Você está com um problema aqui que tem que resolver com a pombogira. Qual é a pombogira? Vai procurar um pai de santo de Umbanda e vai resolver. Não tem. Não tem? Então vou te indicar alguém que eu conheço. Mas eu não vou meter a mão, vou tirar. Não, o nome da tua pombogira é Maria Joaquina. Não vou. Isso que eu ia falar, hoje em dia a gente tem vivido uma realidade que hoje em dia, primeiro que todo mundo quer jogar búzios, e eu ainda acho, pra mim, né, por mais que eu seja um oraculista, né, eu gosto de baralho cigano, eu gosto de tarô, e eu até sei jogar búzios e em algum momento já joguei, nunca em consulta, mas às vezes pra conversar mesmo com quem tá do outro lado de lá. Mas eu não me considero uma pessoa que jogue búzios. E hoje em dia todo mundo acha que joga búzios. E também entra aquela questão que hoje a gente ouve falar, por exemplo, e eu não consigo entender. Eu joguei búzios e no búzios falou que a minha pombagira é Maria Padilha, que meu caboclo é 7 flechas. E pra mim ainda, talvez na minha cabeça ainda limitada, são duas coisas muito diferentes. O búzios é um oráculo para se falar com divindades e deidades. Não. O búzio é para você falar com orixá. Com orixá, que é uma divindade. Deidade. Divindade. Uma divindade. Não para eu falar com catiço. Não, deidade não. Não com deidade. Não. Deidade é com babalaô. É essa, ou melhor, a gente fala diferente. Vê se você entende. Xangô, Ogum, Oxóssi são divindades. No caso, são deidades. Divindades são divinos, são Odudua, Olokun. Entendi. Entendeu? São energias acima, que não são incorporativas. Claro, não vamos julgar o candomblé e outras culturas que tiveram aqui sem auxílio dos babalaôs, porque querendo ou não, quando a primeira casa do candomblé foi montada no Brasil foi com o auxílio de um babalaô. Só que eles não queriam ficar aqui para tomar coça nem chicotada. Sim. Então eles foram embora. E aí o candomblé teve que se virar sozinho. Então assim, na verdade, tanto que Ifá diz que quem determina o anjo da guarda da pessoa, o orixá, é o Orumilá. Então babalaô, você tem que jogar, vai jogar tudo que é do candomblé fora? Não.
O candomblé teve que se virar sozinho. E é uma cultura. Sim. Eu acho que o candomblé hoje vive uma situação muito complicada. Sim. Nesse sentido. Porque tem muita gente que fala assim, não, mas peraí, eu tô no candomblé há 60 anos e aí eu descubro que lá na África é diferente. Então, mas aí que tá. O erro do candomblé foi o candomblé talvez se colocar como religião africana, que não foi. O candomblé é uma religião brasileira. Sim. E isso não o diminui. Não, nem ao contrário, isso o aumenta e o fortalece. Mas entender que sim, o candomblé foi criado, e tem muito candomblessista que fica bravo com isso, mas é a realidade. O candomblé é uma religião criada por bisnetos e netos de africanos que não conheceram seus bisavós e avós. Eles foram por uma tradição oral entender como que cultuava na África. Mas é diferente, é um telefone sem fio. Sim. E tá tudo bem, isso não é tirar o mérito, né? Não. E eu acho que o candomblé ele vem sofrendo com isso, ainda mais hoje com essa grande massa que vem procurando no Ifá, porque o Ifá é mais tradicional, o Ifá é africano. Mas eu sou do Ifá afro-cubano. Saiu da África, foi para Cuba e de Cuba veio para o Brasil. Dentro da minha casa, dentro do meu Ifá, né? E se você é feito do santo, eu vou perguntar a Orúmila se realmente é aquele santo. Então se não for, tá errado? Não. O que se escreve não se borra. Só que dentro de Oturachê fala que quando a gente vem do céu, a gente vem com Oxalabá. Oxalabá, não é Labatori. Oxalabá, que é o orixá que vem como anjo da guarda. Aí suponhamos que você veio com o Oxalabá Xangô, mas no meio das tuas andanças certas ou erradas, Oxalá tomou a frente e você foi feito de Oxalá. Então o teu Oxabá Tori, teu Oxa de Ori, o Batalá. E aí você vai botar Xangô na mesma altura para equilibrar a energia. Em nenhum momento você vai abrir mão do que foi feito. Claro, porque o que se escreve não se borra. Se teu Xangô te deu tudo até... Se o teu Oxalá te deu tudo até hoje, eu vou botar Xangô na frente e vou falar assim, tchau, Oxalá? Não se pode. Então eu acho que isso é muito ruim. As pessoas chegarem e fazer... É igual eu tava falando há uns dias atrás no meu canal. Eu falei, gente, se você já é feito de santo, por que você vai raspar para culto de Oiá, para culto de Oxum, dentro de uma cultura africana? Você tem que amar aquilo que você fez. Não se troca amigo velho por amigo novo. E as pessoas, e falo mesmo, se você vem para Ifá, vem para minha casa de Ifá, achando que você vai largar tua casa de santo, porque o bori de Ifá é mais fácil, porque isso e aquilo, achando que você vai ficar bem longe da sua religião, então vai procurar outro babalaô. Porque o Orumilá, ele andou pelas 16 terras, então nós temos que respeitar todas as culturas. Eu tenho afilhado budista, eu tenho afilhado ateu, eu tenho afilhado evangélico, infelizmente, devido a ser evangélico, ele não se expõe, eu não posso expor, mas tenho afilhados evangélicos, eu tenho afilhados de candomblé, então a pessoa vem para buscar o destino. Mas é isso que eu ia falar. O Ifá, ele é uma religião ou ele seria uma filosofia? O que seria o Ifá? Ifá, para mim, como um babalaô, é uma religião porque eu sou um pai do segredo, né? Todo babalaô é pai do segredo. Então a gente tem o conhecimento de toda a manipulação de energia. Mas para você vir a Ifá, você vem para conhecer seu destino. É uma filosofia de vida. Por exemplo, eu posso ser um padre iniciado no Ifá? Pode. Não mudaria nada. Pastor evangélico. Eu vou falar, mas não vou falar nome. Eu tenho um cliente que é pastor evangélico. E ele chegou lá todo arrebentado. Mas que foi, meu amigo? Ele, poxa, pelo amor de Deus, sei que, porra, não sei o quê. Falei, fala, vambora, vamos jogar aí, vamos ver que bicho vai dar. Quer que eu jogue ou não? Ah, joga. Aí eu joguei. Aí eu descobri que a vida dele estava se tornando um inferno porque ele fazia culto de cura e libertação, botava a mão na cabeça das pessoas e expulsava demônio, só que a energia dele era de médium
que recebe, sabe? Médio de transporte. Isso. Então ele limpava as pessoas. E ficava pra ele. E ficava tudo pra ele. E aí Orumilá aconselhou ele fazer um ebó, ele arrumar um presbítero, alguém da igreja, para que fizesse o culto de cura e libertação e ele trabalhasse nas outras áreas. E assim ele fez. A igreja dele prospera, tem mais de 300 membros. E até hoje ele me adora. Então uma vez por ano... Ele não chegou a se iniciar. Não quis se iniciar. Mas uma vez por ano, 2 vezes por ano, ele vai lá, faz um ebozinho e tal. Por quê? Para ele levantar sempre a vida dele. E ele fala: Flávio, infelizmente, se eu falar dentro da minha igreja que Ifá é bom, eu sou expulso do conselho. Sim. Então, vamos assim, infelizmente. E Ifá mesmo disse: velho, continua sendo pastor, a tua missão é ser pastor. Em nenhum momento Orumilá falou assim: não, larga, vai para Candomblé porque Xangô isso, Xangô aquilo. Não, falou: continue sendo o grande sacerdote que você é. Então ele ajuda pessoas. E eu acho legal, porque Ifá não tem esse preconceito. Eu, quando fui a Ifá, não fiz santo no Candomblé, vim da igreja evangélica. E eu não entendia por quê. Fui até julgado. Você tem que conhecer, porque como você vai cuidar de um pai de santo? Cara, eu vou cuidar pai de santo em Ifá. Eu não vou cuidar pai de santo dentro do Candomblé. E eu tenho afilhado de mais de 30 anos de santo. Me respeito, eu respeito eles. E a gente tem uma harmonia maravilhosa, né? Uhum. Então, eu não vejo que tem que ter esse preconceito. Infelizmente, o ser humano é preconceituoso, né? E é bem legal essa história, porque Ifá ajuda qualquer um, indiferente da sua religião. Por isso é uma filosofia de vida. E o senhor era de igreja evangélica e foi pro Ifá. E como que você conheceu o Ifá? Caiu, né? De repente ele tava andando, caiu um búzio no céu. Ai, minha mulher vai me bater. Deixa eu me ajeitar aqui. Pra ela não ficar brava. Então, eu estava casado. É meio complicado para não tomar processo. E a pessoa que eu estava me fez muito mal. Eu estava muito, muito destruído. Eu procurei vários pastores amigos meus, me ajudam, porque quando a mente está ruim, o ori tá ofo. E aí um amigo meu, amigão mesmo, hoje é babalaô também. E quem levou ele para Ifá fui eu. Depois ele se tornou babalaô primeiro que eu ainda. Nessa época ele estava no Candomblé e falou: cara, vou te levar para um lugar para fazer. Eu fiz um jogo numa casa de Angola, de uma mãe de santo que eu gosto muito dela. E falou que Xangô me defendeu com uma vela, Oxum me defendendo com um banho com sabão da costa na cachoeira e 2 papas para Egum, né, para babá Egum. Uhum. E nisso minha vida começou a andar novamente. E foi muito interessante porque eu me separei dessa pessoa que era também um cargo de igreja, e estava me destruindo minha vida. Eu cheguei a um ponto de eu levar meu exame de sangue no médico. No médico, ele olhar para mim, olhar para o exame e eu falar: cara, esse aqui é teu exame? Eu falei: não, esse exame aqui tá dizendo que você morreu de pancreatite aguda. Entendeu? Caramba. E Xangô, Oxum me defenderam. E aí eu entrei, pulei, saltei para dentro da espiritualidade, dentro da cultura afro. E de lá minha vida foi andando até que eu conheci Ifá. Não foi fácil. Quando eu cheguei para Ifá, o babalaô falou assim para mim: você vai morrer. Você vai precisar fazer ebó e ir no médico urgente. E aí eu fui, fiz os ebós. E quando eu me iniciei Ifá, descobri quem eu era, descobri por que eu sofria tanto. Por que meu avô, Ibaê Tonu, quando eu era criança, falava assim: meu filho, você não tem estrela. Não é que eu não tinha estrela. O meu Odu era a vela.
era a luz. Só que quando você apaga a luz, se você acender a vela, todo mundo vai vir procurar a luz. E aqueles que estão fazendo besteira vão fazer aqui, assim, ó, assoprar. Então eu era injustiçado, eu era maltratado, minha vida foi muito sofrida. Eu passei por muitas coisas na minha vida. Eu não entendi o porquê. Quando eu descobri, sabe, é como um clarão. Você volta, você regride lá nos teus 5, 6 anos de idade. Você lembra porque você apanhou, né? Como existem situações aí de mulheres que às vezes passam por um momento difícil, que foi abusada e não entende por que eu vivi isso, por que eu sofri isso, e não sabe por que o abuso. E é o que eu falo para algumas pessoas que eu conheço que já passou por isso, clientes, eu falo, isso aí não foi tão ruim. Ela, mas por que não foi? Porque fez você se tornar a mulher que você é hoje. Então tem coisas que a gente escolhe, cara. Não tem como, você escolhe a viver. Quando você se inicia em Ifá, como eu tenho uma filhada de 8 anos que veio cedo, o Odu dela fala de abuso sexual, fala de entre irmãos, incesto. Então ela consegue ainda ter como a gente trabalhar para evitar, mas a energia é dela. Ela sempre vai sofrer. A minha filha agora tá melhor, que já tá com 15 anos, mas ela tem déficit de atenção. Graças a Ifá eu entendi por que o déficit de atenção, porque tá no Odu dela. Existe um Odu de TDAH, então? Não vou dizer assim. Sim, mas dentro mostra do conhecimento mostra. Olha aí, mãe Priscila. Mãe Priscila ficou super feliz agora, porque ela tem TDAH, né? Eu não tenho, eu tenho toque, mas pode ser que meu Odu tenha. Conhece Todd? Todd? É. Todd que é de bebê? Não. É igual toque, mas tem um Todd. Não, qual que é o Todd? Todd é um transtorno obsessivo de direção, uma coisa bem assim, eu não lembro o nome certo. Não, o meu é transtorno obsessivo compulsivo. Depois, se vocês puderem, depois a gente vê lá e bota na legenda. Uhum. Eu tenho uma filhada que ela tem esse problema e tá no Odu Ifá dela. Caramba. Esse Todd é como se a pessoa, tipo assim, se não for do jeito da cabeça dela, ela que sabe tudo, ela que quer tudo. É mais ou menos o que eu tenho. Não, toque é aquele negócio. Opa, o copo tá aqui, tem que... assim. É que o toque, ele entra muito também na questão. Muita gente entende o toque dessa forma. Só que quando você começa a entrar e entender o toque no enraizado, o toque tem uma questão, por exemplo, com caos. Eu odeio qualquer tipo de caos. Por exemplo, você disse o seguinte, você chegou aqui e falou, olha, isso aqui não pode ficar vazio. Isso não pode ficar vazio, então nunca vai ficar vazio. Por exemplo, eu lembro muito bem, uma coisa que me tirava muito do sério, que meu pai tinha mania de fumar, meu pai fuma, e meu pai bate cinza no copo. Isso é uma coisa que sempre me tirou do nervoso. Por quê? Porque o copo não é feito pra bater cinza. É pra beber. É pra beber. E isso tem muito a ver com o toque, que é você não conseguir entender... Aquilo te agonia. É uma agonia tremenda, porque se, por exemplo, eu tenho uma caneca, por que eu não estou bebendo numa caneca? Então parece bobagem, mas isso quando a gente leva pro dia a dia é muito complicado. Hoje, assim, eu tento de uma certa forma me controlar, mas isso... eu tô falando de uma forma mais fútil, mas por exemplo, isso entra com a frustração de pessoas. Se você chegar, por exemplo, eu trago o senhor aqui, poxa, espero que o senhor goste do saravá, tal, não sei o quê, e aí a primeira coisa que o senhor faz aqui é, sei lá, pega um fuzil e faz sei lá, um discurso armamentista. Isso me tira do sério. Por que isso vai me tirar do sério? Porque aqui não é o lugar pra isso. Não então eu me frustro com pessoas. Por quê? Porque eu espero que a pessoa tenha uma atitude e não que eu esteja certo, mas que eu acho que deveria ser e a pessoa não tem. Então, isso é difícil pra convivência. Então vamos tentar entender. Erosomei, aonde fala da máscara, que a pessoa de um lado é a máscara do sorriso, outro lado a máscara da tristeza. Um Odu que fala sobre a emoção, aonde a pessoa não concorda quando a cabeça dela acha que tem que ser. Fala que ela sofre muito por opressão espiritual de ego, não só obsessor, mas
o próprio Ogum antecessor, os ancestrais. Por quê? Porque é uma pessoa que sofre de amor. Sabe, aonde as pessoas que têm Irosso no destino sofrem, ele fala assim, te amo. Na cabeça dela tá esperando, te amo também. Mas a pessoa fala assim, ah tá, eu também te amo. Não é eu te amo também. Sim. Por que você falou isso? Você não me ama? É o Odu do canceriano, né? Eu sou canceriano, mas... Você não me ama? Por quê? Porque você ouviu aquilo que você não esperava. Então você tá sempre esperando um retorno. Quando você não recebe aquele retorno, tu fica frustrado. Aonde você, quando toma uma bronca, tu fica nervoso. Por quê? Porque você não gosta de tomar bronca. Sabe? Sim. Então os Odus Ifás, eles falam isso. É igual, por exemplo, Ita Ogundá, no Meridil Ogum Damei, dentro de Ifá. Fala que as pessoas de Ogum, é cabeça de lata, né? Sim. Fala da teimosia. Fala que o cara enfrenta um homem armado, mas tem medo de uma barata? Sim. Por quê? Porque fala de valores. Ogum Damei fala que guerra pede guerra. A pessoa que vive Ogum Damei, ela tá sempre em guerra, porque também fala que na discussão nasce a luz. Então a pessoa tá sempre em guerra para ter a luz. Por exemplo, já que a gente tá falando disso, o meu Odu de vida, porque eu falo isso pra todo mundo. Tem muita gente que fala assim, cada lugar que eu fui me deram um orixá. Eu nunca passei por isso. Do dia que eu nasci até hoje, em todos os lugares que eu pisei, todo mundo sempre falou que eu sou de Xangô. Eu não me livro de Xangô, graças a Deus, que é meu pai, que eu amo demais, mas eu não me livro. Sempre quando eu joguei, todas as vezes, sempre o meu Odu de vida é o mesmo, que é o 12, que é o Ejilá Sheborá. Esse Odu no Ifá, qual seria? 12 é Iori ou é o Trupon? Eu vou dar uma pesquisada aqui que eu não lembro. O 12, se não me engano, é Iori, não é? Iori. Ejilá Sheborá 12. Se eu não estou enganado, porque não é minha praia, tá? É Iori. Iori fala do cismado, né? Iori fala da pessoa, burla com burla se paga, a vida tá sempre burlando, sempre dando confusão. Fala que as pessoas sempre te oferecem um mundo e depois te dão um golpe. Então, fala, se realmente for Iori, Iori Mei, já está falando para você que dentro de Iori Mei, fala que é uma vida de muita cisma, que você tem que ter muito cuidado. Porque às vezes as pessoas, tem um caminho em Iori Mei que fala o seguinte: o dono de uma fazenda, ele contratou várias pessoas. Um cara chegou e falou assim: patrão, eu faço tudo que eles fazem pelo mesmo preço. Aí o patrão foi lá. E aí o que aconteceu? O cara não fez nada. Aí ele falou, pô, tu me sacaneou, mandei os caras embora e você não tá fazendo nada, vou te mandar embora. Aí ele falou, não, se você me mandar embora, eu vou falar que tu roubou os cavalos do vizinho, que você fez isso, que tu cantou a mulher do vizinho. Então fala que as pessoas às vezes se aproximam de você para te usar, entendeu? Pegam do seu bom coração, entendeu? Do seu bom coração, para que você possa ser usado. E uma coisa bem interessante que Fá diz também é o seguinte: quando você conta os seus segredos, você se torna escravo dessa pessoa. Então muitas das vezes você entrega muito de você e você se torna escravo dessas amizades, e às vezes isso te faz uma pessoa cismada, e por essa cisma você às vezes tem poucos amigos. Eu sou uma pessoa muito cismada. Isso eu sempre fui. Iori é cismado. Mas a minha questão é, eu sou de falar, a minha esposa fica brava com isso. Você fala tudo pra todo mundo. Eu tenho esse problema de falar. Mas isso de cismado é uma verdade. Porque a minha vida inteira, eu tenho na minha cabeça que a vida é um jogo de xadrez. E eu sempre preciso estar uma jogada à frente.
Eu nunca posso tomar uma jogada atrás. Só que às vezes a sua cisma também, você acaba cismando com pessoa errada. Sim, mas aí entra no toque do controlador. Porque eu você quero também controlar perde o coisas destino. boas. Você perde coisas boas. Por isso que eu acho que é importante a gente achar esse equilíbrio, né? É verdade. E aí essa questão de Fá, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um dos oráculos de Fá, o Opelé e Fá. Esse é o Opelé. Na nossa cultura afro-cubana a gente usa a casca do coco e monta. O nigeriano, eles usam a fava própria para isso. O Opelé e Fá, nós temos dois oráculos principais, que é o Opelé e Fá e o Ziquim e Fá. O Opelé e Fá fala Orúmila e Exu. Os Ziquins... Orúmila seria a parte verde e amarela. Isso. E Exu, preto e vermelho. E os Ziquins e Fá é só Orumilá. Baseado pela Unesco, reconhece Fá pelos Ziquins o oráculo mais preciso do mundo. Os Ziquins seria o quê? Os caroços de Dendê. Os caroços de Dendê. Que são rezados, trabalhados, a gente chama de Adelês e Fá ou Iquines, né? O Opelé... E ele também cai pra cima, pra baixo? Não tem nada... Deve ser tão difícil de ler. Da outra forma. Aí a gente usa as armas de Fá, que o Babalaô tem, que é o Opom e Fá. No caso, esse Opom a gente chama de Opom de descanso, tá? Tá. Que é pra apoiar o santo em cima e tal. Que é a madeira que bota o búzios. Ou não? Não. Nada a ver. É que nós Babalaôs, usamos o Opom, o nosso Opom é maior, onde a gente coloca aquele pozinho e a gente atefa com os ziquins na mão e vai riscando, onde a gente faz ebó, mexe, é onde faz a nossa magia. Tá. Junto com o Opom, um chifre de veado, o nigeriano usa um outro negocinho que faz o barulhinho, né? Sim. Nós, afro-cubanos, usamos um chifre de veado e bate, trabalha, faz tudo aquela... E o eru, que é aquele rabinho de cavalo. Sim. Não é aquele duro comprido, não. É o solto. E a gente trabalha, é a arma principal do Babalaô. Ali o Babalaô se salva. E salva quem tiver que salvar. Então, são as armas que nós Babalaôs temos, entendeu? Então, o Opelé e Fá, ele é o segundo maior oráculo. O terceiro entra os búzios Meri de Lugum. Uma dúvida. Mas a diferença de 0,1, 0,2... Na margem de erro. Você tem que aproveitar agora pra falar isso. Não é, porque senão eu vou ser presunçoso dizer, não, pô, porque o meu é 100%, dos outros é 20%. Não, é tudo margem de 98, 99 alguma coisa. Nunca eles vão dar 100 porque não tem como, mas pra gente, a Babalaô, até hoje, nunca errou. E a palavra de Fá diz, a palavra de Orumilá não cai ao solo, porque sempre tem uma cabeça para receber o Odu e Fá que Deus manda. Então, uma dúvida, o Opelé, como é que joga o Opelé? Porque eu sempre tive essa dúvida. Só não joga, mas pode pegar e ver. E quando você joga, como que ele é? Então, ele faz um desenho? Como é que ele funciona? Porque eu sempre tive essa dúvida. Vamos lá, eu vou colocar aqui a real, não sei se vai dar para ver aí. Opelé e Fá, né? O Opelé e Fá vem a pata de Orumilá e a pata... Tá pegando? Continua. Desculpa, eu dando trabalho, né? Não, mas eu acho ótimo isso, pessoal, porque eu tenho dúvida, muita gente tem essa dúvida. Você pode ver que são 4 em cada lado, tá, correto? Sim. Cada um a gente chama de pata. A pata de Orumilá, a pata de Exu, 4 vezes 4, 16. Então, 16 vezes 16, 256. Então, cada pata tem 16 odus aqui. E que monta um homodu, que é a junção de um odu com o outro. Então, se por exemplo, aqui tá todo em Iobi, Babá Iobi. Outros chamam de Idiobi, né? Que é o primeiro odu e Fá que veio do céu. E aí, conforme vai caindo, vai montando uma configuração.
Tá entendendo? Entendi. Por exemplo, aqui as combinações. Isso, Ireteçuká, que é Ireteçuká, que é Ireteuturá, né? Assim, por exemplo, assim é um meje, o de meje, né? O de leque, que foi uma das letras do ano de 2022, né? Por exemplo, o sarete, onde fala do dilúvio universal, e assim vai caindo. O Babalaô vai fazendo a configuração dos Odus e Fá. E que se cai todos. Aqui ele estaria aberto ou fechado? Aqui é o aberto. Aberto. Se ele cai todo fechado. É um Odu também. Por exemplo, esse aqui é o Odu Oyekumeji. Entendeu? Oyekumeji. Aí aqui tá o Eku Biruço, né? E aí vai os Odus. E aí o Babalaô, ele traz, vou tirar esse Odu que deixa em Obi mesmo que é melhorzinho. Brincadeira, gente. Mas assim, o Odu Ifá, o Babalaô, quando ele consulta Ifá, ele faz toda uma reza, um preparo. E nisso ele consulta e aí traz 3 Odus principais, que a gente chama de Toyali, primeiro testemunho, segundo testemunho, e uma profecia, né? Então quando você sai o Toyali é o que você está vivendo naquele momento. Tô falando no jogo, não no destino quando você tira, tá? Aí é uma outra configuração, a configuração é igual, mas a leitura é diferente. O que você está vivendo? Você está vivendo o do tal. Por causa de quê? Qual a karmática que está fazendo você chegar ali? O do tal. E aonde te salva? O do tal. Aí o Babalaô, ele vai entender aqueles 3 Omodus, que no caso as 3 formações, junto com a profecia. Qual a sua profecia? Exemplo, Ireoman, bem de inteligência. Então o Orunmila está falando que você está precisando de inteligência, precisando ser inteligente para livrar daquela situação. O sobo ejó, o sobo de briga, confusão, em Torini Kaftileri, por causa da sua própria cabeça. Então, velho, o Orunmila está falando que o problema é você, que tu é cabeça dura, que é isso, que você vai fazer uma junção dos 4, dos 3, né? E das formas outras caídas que vão vindo falando, o Babalaô vai entendendo a conversação. É uma coisa muito mais complexa do que, joguei, deu 12, é essa lenda. Não é isso. Não, porque, por exemplo, suponhamos que saia um Odu aqui, um Odu que fala que naquele Odu fala que é um Odu de corno. Certo? Vamos pegar pesado. Odu de corno. Porém, aqui tá falando que você vê Ire, bem. Não, minto. Aí você vê o Sobo Arum. Perdas de saúde, né? Doença. Porra, pra que eu vou falar do corno? Eu vou dentro do Odu e vou falar o que tá falando da doença. Pode ser que esteja corno? Pode também não ser. O Orunmila não me deu isso. Esse é um dos grandes problemas das pessoas que não estudam Ifá ou que se dizem que são Babalaôs. Porque não leva mal, não. Desculpa, eu até postei no meu canal. A mulher falou assim: moço, eu queria tanto ir para Ifá, mas meu pai de santo não queria que eu fosse para Ifá. Ele virou na Preta Velha e me iniciou em Ifá. Não tem como. Não tem como. Eu falei, muita confusão. Ou ela é muito idiota, muito burra, ou o pai de santo é muito bom em dar uma volta. Porque, o cara dizer que virou na Preta Velha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Zambi te abençoe, tá iniciado em Fá. A gente pode até chegar e falar assim: não, olha, o meu preto velho, quando foi encarnado, era Babalaô. Isso é uma coisa. Agora, ele não vai te iniciar no Ifá, porque não tem, é uma coisa muito ilógica. Porra, né? Não é a mesma coisa. É como você falou no início, é uma terra de Malboro. Você não tem noção cada coisa que eu uso. Não, mas eu já vi uma vez, e isso é uma das coisas assim pitorescas que eu vi uma vez, foi uma preta velha jogando búzios. E aí foi uma coisa que pra mim eu não vi lógica nenhuma. Que eu falo assim, peraí. Porque tem muita gente que fala assim: por que a Umbanda não joga? É simples. Por que a Umbanda não joga? Porque
as religiões, seja o candomblé, e aí eu posso falar do candomblé, que eu conheço mais, você pergunta para a espiritualidade através de um oráculo. A Umbanda não pergunta através do oráculo. Por quê? Porque na Umbanda você tem uma entidade. Você chega pro preto velho e fala assim, pai, minha vida tá toda ferrada. O preto velho vai falar pra você, olha, você vai fazer isso, isso e isso. Então, não é que nós não precisamos, não é isso. Mas é uma outra questão teológica. Você acredita que o meu Ebeifá, eu conquistei por causa de uma preta velha, uma senhora chamada Vovó Cambinda? Do lado da casa onde eu morava, tinha uma casa abandonada já há 3, 4 anos. E eu queria comprar aquela casa. E eu cheguei, liguei pra moça, chamei ela lá em casa, conversei e falei, eu queria comprar isso. Ela olhou pra minha cara, aquela pessoa que não expressa emoção. Falei, ai meu Deus. Aí eu falei, não é certo, né? Seja o que Deus quiser. Quando eu acabei de falar, ela falou, olha só, meu senhor, vou falar uma coisa pro senhor. Eu falei, ferrou. A vovó Cambinda me avisou de você há 1 mês atrás e falou pra mim aceitar a sua proposta. Eu falei, aí, sabe aquele aperto assim, você se segurando, aí tu relaxa, né? E a vovó Cambinda depois quer falar com você. Quando fechar o negócio, você vai lá. Eu fui lá, levei uma garrafa de vinho, eu falei, muito obrigado, minha senhora, muito obrigado. Ela falou assim, sempre... Eu sei que o senhor tem que cobrar, porque o babalaô precisa cobrar, porque não pode fazer de graça por causa de questões de negatividade, eu soube. Mas um oráculo. Isso, né? Mas quando der, sempre faça caridade. E eu só falei isso porque o senhor é um homem de caridade. E é verdade, claro, não vou chegar igual como uma pessoa lá de um outro estado ligou, não sei o que. Gastei 10 milhões de reais com o pai de santo e não deu nada. Meu agora Deus, eu tô 10 milhões de reais com o pai de santo? Não, é o que eu não... Eu tinha 10 milhões pra gastar com o pai de santo, eu me maria. Não, mas, cara, o cara chegou e falou, gastei 25 mil. Então, é absurdo, né? 25, pra mim, 10 milhões. 25 mil é 10 milhões pra mim. 25 mil reais com o pai de santo não deu jeito. Eu queria que o senhor fizesse de graça pra mim. Eu falei, olha só, o senhor vai na defensoria pública, procura um advogado e processa esse pai de santo, porque ele tem que dar conta. É absurdo, né? E às vezes as pessoas falam assim, meu Deus, mas alguém gasta isso? Gasta. Eu sou pai de santo, no Facebook, meu nome tá como pai. Eu recebo mensagem, gente, eu até falo de uma que assim, pra mim foi a mais engraçada e pitoresca, que era uma cidade em Minas Gerais que queria me pagar uma passagem e me pagar um dinheiro pra ir na cidade e rezar pra fazer chover na cidade. É verdade isso. E eu falei, meu amigo, eu não tenho esse poder. Eu falei, primeiro que eu não conheço nenhuma reza que faça chover. Segundo que eu não tenho o poder de ir na sua cidade pedir pros orixás chover e vai chover. Mas pra quê? Mas se chegou até você, porque a tua lenda tá rolando. Não, então. Mas se chegou em algum lugar, e com certeza não foi comigo, chegou às vezes em algum outro que falou... Vou te mandar um cara bom. Então, assim, e é importante nós falarmos que existem várias pessoas que vão em busca do Ifá por conhecimento, por ciência. Sim. E tem muita gente que vai por desespero. E o cara desesperado, ele abre a mão, abre a carteira e às vezes pega um cara que vai ludibriá-lo, né? Eu tenho uma afilhada que ela chegou pra mim e falou assim, Babalau, eu posso fazer um jogo com o senhor? Eu não tenho 1 centavo. Mas ela já conversava comigo há muito tempo. Mas eu prometo que eu vou pagar. Aí eu falei, minha filha, eu não posso fazer de graça. Você não tem nada? Eu não tenho nada. Eu não tenho nem gás na minha casa. Tá acabando. Eu tô passando, tô desempregada, isso. Aí veio aquele sentimento. Eu falei assim, olha só, você promete para ancestralidade que você vai pagar, você não vai dever a mim, vai dever a ancestralidade. Ela, eu prometo. Ela foi. Chegou lá, eu abri o jogo, caiu um Odu chamado Irossoumbo, aonde diz assim, não cobre 1 centavo dessa pessoa, porque quem vai te pagar é Exu.
Quando eu falei isso pra ela, eu falei, minha filha, você não tá devendo nada. Ela, como assim? Esse Odu fala que tudo que eu fizer pra você tem que fazer de graça. Eu não tenho obrigação de comprar os bichos, fazer as coisas. Mas tudo que eu for fazer, a minha salva é de graça. Que Exu que vai me pagar. A mulher chorou. Aí marcou 2 frangos pra ele igual algum Oxóssi. Aí ela foi embora e ela falou, eu posso rogar pra esse tal de Eleguá, pra esse tal de Exu? Falei, pode, minha filha, vai. Ela foi embora pra casa. Chegou em casa, 2 horas depois, ela abriu, oi, tudo bem? Ela, oi, tal. Que não, toma aqui 50 reais. Isso é o que, menino? Eu tô te devendo. Mas tá não, tô te devendo, toma 50 reais. Não, não tá não, tô te devendo, tá? Então tá bom. Aí ela, Eleguá. Aí ela, Flávio, já posso te chamar de padrinho? Falei, pode, minha filha. Eleguá me deu dinheiro. Como assim? Aí ela contou a história. Ó, amanhã, compra os bichos que eu te pago aí. Tô indo pra aí amanhã. Falei, vem. Aí ela veio, dei os 2 frangos, pá, deu tudo certinho. Ela foi embora. O gás dela tava acabando e não tinha mistura. Mistura lá no Rio é carne, essas coisas. Aí, não tinha. Ela foi embora. Chegou em casa. Outra vizinha na comunidade bateu lá. Oi, vizinha, tudo bem? Tudo bem. Tô vindo te dar o dinheiro que eu tô te devendo. 100 reais. Ela nem questionou, ela já sabia que era Eleguá. Aí ela, Eleguá já me mandou os 100 reais, já comprei o gás, comprei uma mistura, dá pra segurar uns 3 dias. 3 dias depois ela arrumou um emprego. Cara, a espiritualidade, ela é maravilhosa. Então eu vejo, quando é mesmo, a espiritualidade faz acontecer. Infelizmente, essas pessoas que às vezes procuram, ela já correu um cartomante, já correu a uma mãe de não sei das quantas, já foi num pai fulaninho. Como já aconteceu de cliente chegar pra mim e falar assim, ó, Orumila tá falando que tu vai arrumar uma pessoa muito melhor, 10 vezes melhor do que você tá aí sofrendo. Tomando chifre e ainda desculpa falar, mas o cara ainda tá impotente e você ainda quer ficar com essa pessoa. E a pessoa, por causa de um espírito vingativo, não quer andar pra frente. E Orumila fala, teu caminho anda pra frente. Ah, não. Aí não fez o Zebós que Orumila mandou, procurou uma mãe de santo, pagou 3 mil reais pra fazer um feitiço. O feitiço não pegou e a mulher hoje é infeliz até hoje ela é infeliz. Sabe por quê? Porque Orumila não é isso. Orumila vai te dar o caminho. Então, essa é a grandeza de Ifá, né? A Paulinha, ela se iniciou em Ifá. Ela começou a entender por que ela passava por certas coisas na vida dela. O pai de santo dela, meu afilhado, né? O Maurício, ele entendeu hoje, né? Por que a grandeza? Como a gente estava falando, a minha filha foi abandonada pela mãe. Tá no Odu dela, tá no destino dela ser abandonada pela mãe. E hoje eu entendo, e hoje ela entende. O Odu dela fala que ela deve ser santeira, tem que fazer santo. Como tem o Odu, né, de uma afilhada minha que não tem que fazer santo, ela tem que viver umbanda, egum, encantaria, o que for. Não tem que fazer santo. Tem gente que discorda, não, pode sim. Não, tem gente que não nasceu para isso. E fale, tá tudo bem, né? É só uma forma, né, de cultuar. Claro, se você vem da Umbanda e Orumila tá falando lá que não é um caminho de... Eu não vou... E veio por você, por exemplo, você é o pai de santo da pessoa, você trouxe. E eu tô vendo lá que a pessoa não é do caminho de Umbanda, eu vou chegar pra você, eu vou falar, pai Léo, ela não é do caminho. Uma hora ela vai voar. Então tu fica ciente, é isso aqui, a tua filha de santo é isso. Então você vai saber que uma hora ela vai voar. E tá tudo bem. Eu acho que isso é uma questão que os dirigentes têm que aprender a trabalhar. Porque a gente acha que é dono de filho de santo. Isso aí. Eu tenho um casal de amigos, são até meus padrinhos de casamento, são pessoas que eu adoro, amo. E eles entraram na minha casa e ele já vinha de um culto de candomblé. Mas ele não era feito. Ele ficou na minha casa há alguns anos. Acho que uns 4, 5 anos até. Aí um dia ele chegou pra mim e falou assim, pai, queria pedir pra sair do terreiro. Eu falei, por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, pai, eu tô querendo voltar pro candomblé porque é o meu caminho. É um pedido meu interno.
Ele falou, eu não joguei búzios, nada, mas eu sinto aqui dentro que eu preciso voltar pro candomblé. E a minha resposta foi, vá, e vá ser feliz. Né? E continuo com amizade com ele, tenho amizade, é meu padrinho de casamento, e tá tudo bem. Eu acho que esse é o grande segredo. Um pai não quer ver um filho infeliz. Sim. Se amanhã eu tenho um filho de santo que ele fala assim, pai, olha, eu resolvi ir pro IFA porque lá eu me encontrei e ali... Que legal, filho, vá ser feliz. Mas é isso. É tão mais simples, né? Mas IFA não é isso, não vou largar pra ir pra IFA. Esse é o grande problema que as pessoas têm. Isso é uma coisa que eu ia perguntar. Pai de santo briga com isso. IFA agrega. Eu acho que as pessoas não entendem isso. Por exemplo, eu já ouvi falar que IFA, você pode fazer todos os santos no IFA. Isso é verdade ou não? Nigeriano. É o nigeriano. IFA é dividido em três. Hoje IFA são divididos em 3 IFAs. O IFA crioulo, que é o IFA afro-cubano, ao qual eu faço parte. Uhum. O IFA nigeriano, né, que vem de várias tribos da África direto, que tanto que é totalmente diferente do nosso, entre aspas. Eu vou te explicar que é onde faz esses cultos. E os boconões, que são o Fá, não é IFA, é Fá, que é uma cultura Jeje, né? Porque quando o Orumila saiu da terra de fé, né? Saiu de lá, ele deixou os babalaôs lá e os babalaôs se acomodaram, ficaram presos lá e se tornaram boconóis de lá. Então a cultura ficou mais presa. Mas vamos esquecer um pouco o Fá, porque o Fá é muito pouco falado e não é o grande problema. A grande guerra hoje é o IFA cubano e nigeriano. O IFA cubano, ele surgiu com a da China, o Baramei, que foi o escravo que chegou em Cuba, que é uma história muito linda, que ele, quando foi traficado, ele engoliu os iquins, os caroços de dendê, o IFA dele, ele engoliu para poder entrar no barco negreiro e não perder o seu IFA. E no meio do barco ele colocou para fora, e é onde ele salvou o IFA, ele levou o IFA para Cuba. E ali IFA começou a crescer. IFA dentro de Cuba é IFA, é destino, poderes, como por exemplo, poder de Egum é Orum, que a gente recebe Orum, né? A gente não trabalha com Baba Egum, a gente trabalha com Orum. Uhum. Né? É uma outra situação bem legal, depois a gente pode falar sobre isso. E aí tem o San, tem o Dudua, tem poderes, Olokun e outras coisas. E destino, você vai a IFA, dentro do IFA cubano você recebe teu destino. Você se iniciar o Facã, a mulher a PTB. Não faz igual o nigeriano, que tem o Ixefá, para depois você receber o Itefá. No nigeriano, para receber o destino, você tem que ir Itefá. Então você passa primeiro, gasta o dinheiro para fazer o Ixefá, que recebe um odo transitório, e depois você faz e faz. Só que o nigeriano foi uma cultura que renasceu depois que o cubano cresceu, né? Não quero polêmica, mas é uma realidade que vem falada. Só que o nigeriano, eles empurram a santeria. É igual você chegar e você vai ver babalaô de Fá cubano falar assim, não, você não tem que ficar no candomblé, você tem que ir para Oxalukumi, que é a santeria cubana. Então tem muita pessoa que está no candomblé às vezes decepcionada, se inicia em Fá e vai para o Oxalukumi, que é como se fosse o candomblé cubano. E é a mesma coisa que os babalaôs nigerianos fazem, que eu não concordo. Se você fez santo no candomblé, você tem que respeitar aquele santo que está na tua cabeça. Entendeu? E não sair fazendo um monte de santo. Porra, vai botar... Que a gente ouve falar isso. Ah, não, você é feito desse. E aí, de repente... E isso é até uma crítica que eu faço. Porque, assim, por causa de rede social, a gente acaba vendo e encontrando. Aí você vê aquele, por exemplo, o dirigente que tá lá no candomblé ou na Umbanda há 30 anos, filho de Ogum. E aí ele inicia no IFA, e aí simplesmente, não. É Oxóssi. Mas o que você faz com aqueles 30 anos de Ogum? Você joga fora? Não se guarda numa caixinha? Não se troca amigo velho por amigo novo. Então, é uma coisa que eu não consigo entender, né? Então, mas é o que eu tava falando. Oxalabá, quando você se inicia em Fá, tem babalaô de Fá cubano, que quando você se inicia em Fá, ele não pergunta teu santo. Eu, Flávio Bittencourt, pergunto, mas antes eu faço uma boa explicação para o afilhado. Falo, meu afilhado, presta atenção.
Vai que você tem algum problema e não tá dando certo. Aí você vai ter que fazer uma baixada, gastar um dinheiro para fazer uma baixada para tirar o teu santo para confirmar se é aquele teu santo. Então não é melhor perguntar? Se não for, não vai mudar em nada. Você só vai pegar o teu outro santinho e botar na mesma altura, na mesma adoração. Só isso. Se você é feito de Oxóssi, você vai ser de Oxóssi pelo resto da vida. E é esse um dos grandes problemas, porque lá na Nigéria, como cada tribo tem por exemplo, a tribo de Xangô, todo mundo é feito de Xangô. Sim. A tribo de Oxum, todo mundo é é o feito clã, de Oxum. né? É o clã. Então, o que o nigeriano trouxe? Não estou dizendo que o nigeriano tá errado não, tá? Eu acho que ele tá trazendo uma cultura dele. Faz quem quer. Sim. Né? E ele oferece o serviço, a pessoa quer fazer, só que eu acho que as pessoas têm que estar esclarecidas. A pessoa vai iniciar o culto de Oiá, vai iniciar o culto de não sei o que. Só que olha só, se o teu orixá é ciumento, vai dar ruim. Você vai raspar para outro santo, porque o orixá do candomblé ele tem todo um ciúme diferente, como a gente falou, né? O candomblé é uma religião brasileira. Como me perguntaram, Flávio, por que você não fala sobre Oxalukumi? Eu posso falar um pouco que eu sei, mas eu vou falar o quê? Qual é a cultura de orixá africano dentro do meu Brasil? Candomblé. Então, você não é iniciado em nada. Aí você chega, padrinho, tem que fazer santo? Tem, meu filho. Então, o que eu faço? Escolhe. Jeje, Angola, Fon, Queto, Oxalukumi, ou quer fazer também o santo iniciando o culto conforme lá o nigeriano. O que você quiser, meu filho, vai o que teu ori escolher. Aí eu não influencio. Foi como eu falei nas eleições. Eu tenho a minha opção de voto, mas eu não vou influenciar meus afiliados. Cada um tem que escolher o que quer. Entendeu? Então assim, porque é um desrespeito. É igual eu chegar pra você anos da Umbanda, porra, tua vida tá andando, teus pretos velhos, teus exus, sabe? Toda a tua linha. E eu chegar pra você se iniciar, e aí eu falo pra você, agora você tem que ir pro Oxalukumi ou pro Candomblé e fazer. E aí você vai fazer o santo, um exemplo, não sei se o senhor é feito, mas não, aí vai ter que fazer o santo. Você vai ficar 1 ano no mínimo sem poder incorporar teu povo. Tu não vai arrumar uma encrenca se esse teu povo que te manteve vivo, feliz, com saúde, próspero. Então, eu não gosto ainda mais porque hoje em dia as pessoas acabam postando, principalmente dessa questão do Ifá, e aí como o senhor está explicando, que é do nigeriano, que é essa história da Boa Nova, sabe? E as pessoas ainda falam assim, não, agora agora é complicado, porque daqui 10 anos como é que vai ser? Se daqui 10 anos vier outro culto, agora que eu achei... E aí que tá, Babá, eu penso o seguinte, tudo se complementa. Nada se divide. Nada se divide. Então eu acho que a beleza está, e acho que a força está no que um vai complementando o outro. Sim. Não é? Eu acho que não tem o porquê tirar. É muito estranho a gente falar isso, porque você ouve falar assim, não, mas no Ifá nigeriano, que agora eu já entendi que é o nigeriano, você pode ser feito de todos os orixás. Legal. É porque você só dá o que tem, aí tu tem que raspar de todos. E por que eu tô tendo que abrir mão de que eu já tenho, então? É meio ilógico. É ilógico. Não, eu já sou de Ogum. Não, mas agora a gente tira Ogum do negócio. Não, tá, mas aí vai ter uma hora que eu vou fazer. Brasileiro, então, vai ter uma hora que eu vou fazer Ogum aqui. Não, mas aí é outro Ogum. Aquele é Nutella. Vou trazer o raiz agora. Então, é uma coisa um pouco meio estranha. E aí eu também acho que também acaba batendo na porta do mercantilismo. Sim. De cada hora tem um ritual, de cada hora tem uma feitura, de cada hora tem uma cobrança. Um cara chegou pra mim e falou assim, Babá, tô com 60 mil reais pra você me iniciar Ifá e me tornar babalaô. Eu falei assim, então, vou te falar como eu trabalho. Primeiro a gente abre um jogo, vamos ver como tá a tua vida. Depois você se inicia Ifá. E depois do teu Odu, se não tiver restrições
que te proíbam a se iniciar Ifá. Se você, dentro da nossa cultura afro-cubana, a gente não inicia Babalaô, inicia, né? Algumas pessoas fazem uma cerimônia que faz a pessoa parar de incorporar. Mas eu não gosto muito disso não, porque eu acho que você não troca amigo velho por amigo novo, como eu acabei de falar. Mas se você não incorporar, não tiver nenhum tipo de restrição dentro da nossa cultura para ir a Babalaô e andar na linha, porque é o meu nome que tá ali na risca, aí você vai. Eu não tô aqui por dinheiro. Aí ele fala, então eu vou procurar outro. Seja feliz. Não tô. Porque também tem uma ética. Tem uma ética numa família, tem tudo isso. Tem um código não é simplesmente ético. O resolutor de problemas. Poxa, né? Mas se eu quisesse ganhar dinheiro, eu tava rico. Porque quantas pessoas, principalmente depois de fazer canal, muitas pessoas chegam assim, Babalaô, quanto que é isso? Eu falo, não, primeiro você vem fazer um jogo. Não, mas não quero jogo, eu quero ser Babalaô. Eu falei, vai ser Babalaô no quinto dos infernos. Desculpa, perdão. Eu também responderia assim, talvez. Porra, porque enche, porque olha só, eu sofri, eu comi o pão que o diabo amassou. Enquanto eu tava lá nos Ifás, lá, um monte de Aofacã lá no meio dos outros Aofacãs, APTBs falando besteira, comentando e coisa. Eu tava com a minha cadeirinha sentada, não podia sentar na roda de Babalaô, mas sentava do lado e ficava assim, ó, ouvindo, prestando atenção. Poxa, aprendendo Ifá, porque Ifá é aprendizado. Eu tava falando com a minha filhada hoje, na Nigéria, os mais velhos são chamados de cota. Os cota, por isso que no candomblé, ai meu Deus, Angola, né? Uhum. As Zequetes não são chamadas de Zequetes, são chamadas de macotas. Sim. Porque são as mais velhas. Os cotas, os mais velhos, sentavam assim, na beira da casa, as crianças sentavam para ouvir história. Tá? Eu vim pra cá falando histórias lindas pra minha filhada de caminhos de Ifá. Ela se apaixonou pela história do sapo e a cobra. E ela, caramba, padrinho, verdade. Entendeu? São histórias, coisas de Ifá, lendas de Ifá, que são tão maravilhosas que faz você entender, porra, não se troca amigo velho por amigo novo, o que se escreve não se borra. Se fazem com você uma vez, a culpa é da pessoa. Se fizer a segunda vez, a culpa é sua. Será que a gente não aprende com isso? Fora os grandes caminhos de Ifá que vem abrilhantando o caminho da Rosa Roja de Babaiobe, onde fala do rei apaixonado por um amor impossível. Sabe, a história do rei que foi traído pelo seu melhor amigo, que era o cachorro, e tomou um golpe de estado do seu próprio reino. A história do rei morto. Tem várias histórias dentro de Ifá que te fazem assim, caramba. Então quando você se inicia Ifá, você vai se iniciar Ifá, aí você tá lá, aí um monte de babalaô que nunca viu tua cara tá ali. E ele começa, parabéns, você é o Aofacã, Léo, Aofacã, o do tal, que é o teu Udu principal. Então, Ifá tá dizendo isso. E aí você vai fazer uma viagem. É como se você fizesse uma regressão sem fechar os olhos. Sabe? Você vai lá atrás, você vai... Porra, por isso que meu pai me espancava. Por isso que eu fui mandado embora de casa, por isso que minha mãe me abandonou. Poxa, tem a história de Iretemei que fala aonde a pessoa às vezes é tão triste porque o pai não a criou ou nem conheceu o pai, e Orumilá fala assim, dentro daquele Odu, fala assim, teu pai foi só para te dar o DNA, porque ele vai te salvar depois de morto ou em algum dia na vida, mas ele só veio para te fazer porque era necessário você vir. Você tem noção disso? Você entender? É uma questão de pertencimento, né? Você se identifica, né? Isso. Você se entende. Isso aí. E aquelas coisas vão se encaixando na tua vida de uma forma tão emocionante que até hoje nenhum afilhado meu fala assim. Até os que se revoltam, porque às vezes o destino é meio complicado, mas não pode dizer que Ifá não mostrou a verdade e não mudou a vida deles. E tem uma coisa que já que a gente está falando de destino,
o kardecista coloca uma questão kármica, né? Às vezes a pessoa vem com karma e um sofrimento tremendo. E eu tenho uma frase que eu fui criado na casa do meu pai de santo, com o seu tranca-ruas, falando assim: ninguém vem no mundo para sofrer. Para o Ifá, que fala de destino, as pessoas vêm para sofrer? É possível ou todo mundo vai ter um destino ótimo? Nós que estragamos ao longo do tempo. Então, vou te dar uma resposta em 2 etapas. Você falou que tinha toque. Sim. Certo? Então, vamos lá. Se eu botar esse copo aqui pra você, vai te incomodar. Só que é o teu karma você encontrar várias pessoas que sempre vai botar o copo aqui na frente. É o teu karma. A tua energia vai sempre explodir isso, que vai fazer a pessoa que tá na sua frente, de qualquer forma, botar o copo aqui. E você, porra, a gente tá gravando, tá fazendo. Isso não vai ficar legal, tem que ficar aqui, né? Na tua cabeça. Uhum. Se você entender que isso não te faz mal, ele não vai fazer mal. Enquanto você não entender isso, você sofre. Então, quando você se inicia em Fá e Orunmila fala que você tem que vencer isso e aprender que aquilo ali não, que isso aqui não pode te fazer mal, que isso aqui não vai te fazer mal, e não, ele vai uma hora não fazer mais mal. Então, você não veio para sofrer, você sofre porque você ainda não se equilibrou. E é onde você tem a ajuda do teu orixá, você tem a ajuda do teu Exu, você tem a ajuda do seu caboclo, do seu preto velho, que vai sempre estar te limpando, trabalhando o seu ori, e junto com o conhecimento de Ifá, tá? Ele vai fazer você vencer essa coisa, e aquilo vai parar de te incomodar. E aí você vai falar, não sofro. Então, Exu, foi caveira? Não, foi tranca-rua, né? Uhum. Tranca-rua não tá errado. E, por exemplo, o destino, ele, segundo os kardecistas, já está escrito em tudo. Sim. E é imutável. Para o Ifá, eu posso mudar o meu destino ou ele já está escrito? Ou no Milá já escreveu o meu destino do primeiro ao último dia e é imutável? Basta eu sentar e entender. Em Irosomei, e fala sobre o quarto de Olodumare, né? O quarto de Olodumare é onde fala que você, antes de vir à Terra, antes de você vir à Terra, você escolhe o seu destino. Então, tecnicamente já está escrito o que os kardecistas falam. Tecnicamente, se você for analisar por uma outra linha de visão, eles não estão errados, porque você escolhe. Você vem do céu com um destino traçado. Esse destino, o Babalaô traduz através dos Odus Ifá. O kardecista vai sempre trazendo uma ancestralidade para ajudar a trabalhar. Na Umbanda você vai fazendo sessões também, vai fazendo e vai tentando alinhar. Mas eu não mudo o meu destino. Não. Existe uma questão. O homem, quando ele vai a Babalaô, ele abafa esse destino e Olofin dá um novo destino para ele. Que aí a gente não chama nem de destino, nós chamamos de sentença. Que é onde o cara vai a Babalaô e é trocado o Odu dele. Mas existem questões que você pode também amortecer. Por exemplo, Odudua. Você recebe Odudua, o Odu de destino do Odudua, ele não vai mudar o teu de destino. Mas o Odu Ifá que você atefou ali é um Odu que vai abrandar aquela karmática que você tem, porque o Odudua, ele dá estabilidade na Terra. Então, se ele te dá estabilidade na Terra, ele vai manter um equilíbrio. Por exemplo, quando eu era a Ufacan, eu tinha problemas sérios com relacionamento, amor. Eu era aquele Dom Juan apaixonado que chorava de amor, sofria. E aí, conforme eu fui evoluindo, eu recebi o Odudua. O Odu do meu Odudua já fala, cara, vence isso, porque o teu problema vai ser sempre no amor. E aí a energia de Odudua aliviou essas karmáticas, onde eu pude depois ter o meu relacionamento legal com a minha esposa, e estou com ela até hoje. Tem uma questão dos Babalaôs de Odudua terem uma questão com os Babalaôs de Orunmila, não tem uma coisa assim? Não, então... Que eles, existe uma rixa na África, não é? Entre os dois, então, alguma coisa assim? Tem umas questões bem interessantes sobre isso, porque na verdade o Babalaô de Fá, ele não é... Quando
Quando você se inicia Ifá, você recebe Orumilá. O Babalaô recebe Ifá. O Babalaô, ele é o único que vê Deus. Porque ele nasce de Olof, de Deus. Então o Babalaô é o único que vê Deus. Porém, alguns falam sobre Yaodo, mas que também no nigeriano fala que eles não iniciam Babalaôs com Olofin. Eles iniciam com Yaodo, que é a esposa de Olofin, que é a mãe dos Odus Ifás, né? Só que também existem tratados antigos, até no cubano, que eles iniciavam Babalaôs com Odudua, não com Olof. Quem é Odudua? É a presença de Deus na Terra. Então, tecnicamente, não estaria errado. Uhum. Aí é aquela questão de ego. Mas o correto é você se iniciar com Olof. Mas na época que não tinha Olof, não tinha as cargas necessárias para montar Olof, né? E um Babalaô, ele não pode dar aquilo que ele não tem, então o Babalaô tinha que buscar de algum lugar. Então ele não podia montar Olof, ele dava com o Odudua. E as mulheres também podem ser Babalaôs? Dentro do Ifá cubano, não. Só homens? Só homens. E pelo que eu sei, o pouco que eu sei, o nigeriano inicia Yanifá, mas elas não podem ter Fá com Ikine. Então elas não podem tirar destino. Elas só podem jogar o Pelé. Então não muda muita coisa. Tá. Tipo, eu vejo que é uma propaganda mais para levar mais pro lado nigeriano. Lembrando que eu não tenho nada contra o nigeriano, só que a gente tem que falar as diferenças. Sim, né? É diferente. Para falar de elementos, a gente tinha até conversado, porque eu falo da questão do Jin. É uma coisa que até hoje eu não consegui muito entender. Conseguiu ver o que eu te mandei? Eu vi o vídeo, mas eu queria que o senhor explicasse do Jin. Porque o Jin é uma bebida francesa. Holandesa. Uma bebida europeia. E ele tá enraizado num culto africano. Em que momento o Babalaô pegou o Jin holandês e trouxe pro ritual? Cara, foi muito louco. Quando eu vi o podcast da minha filhada, né, com você, eu falei, caraca, eu vou pesquisar, vou correr atrás. Porque também já era uma curiosidade, mas às vezes a gente é meio preguiçoso. Então eu fui. E eu descobri que o gin, né, é a base de uma erva chamada zimbro. Zimbro, essa erva foi descoberta nas tumbas egípcias. Ifá veio de onde? Ifá não veio da África. Ele passou pela África. E automaticamente meio que culturalizou, energizou caminhos, jogando os nomes africanos, mas ele veio lá de cima. Tem um pezinho árabe, né, no Ifá. Na verdade é porque a primeira tribo do mundo é muçulmana, né? Sim. Alguns especulam que até foi a primeira língua do mundo, né? Antes da Torre de Babel, que Ifá fala da Torre de Babel. Caramba. Fala da história de Jó da Bíblia. E Ifá fala como Omolu. Caramba. Aquele Jó que a Bíblia fala é Omolu. Entendeu? Então a África ele chamava muitos personagens por nomes de orixá. Porque eu sou orixá, você é orixá. Eu sou de Obatalá. Eu sou Batalá. Um Aú. Você é Xangô. Entendeu? Então voltando à questão, então o zimbro ele foi descoberto nas tumbas, então eles entenderam que aquela erva ela atrai Egum, ela tem energia de Egum. E o que acontece? A cachaça, a aguardente, ela não foi feita para o homem, ela foi feita para acordar o santo, para ativar a energia. Ela é bebida, tanto que um babalaô, se você chegar numa casa de um babalaô tomar uma dosezinha antes de abrir um jogo para você, não se preocupa não, porque ativa o emporir. O problema é quando você bebe demais, aí tu abre o portal e deixa os Egum trabalhar, os obsessores trabalhar. Mas quando você toma um golinho, você ativa. Por que a pombogira bebe e fuma direto quando está incorporada?
não é para estragar o pulmão do cavalo, conforme chamam, é porque ali mantém a conexão, aonde a gente chama de Exu Nipacô, é esse osso que a gente tem aqui, ó, que eu digo que é o jumper, onde a espiritualidade encaixa o botãozinho lá e por isso que até muitos falam, meu cavalo. Não é porque tá esculachando ou humilhando, é porque cavalo é porque ele não entra, ele monta, né? Isso. Sim. Então o zimbro, a essência do zimbro aumenta a energia de ego. Entendeu? Então ele já era usado lá atrás, só que eles faziam pó de zimbro, faziam as coisas. Então quando nasceu o gin, eles trouxeram para dentro de Ifá por causa da energia do zimbro. Então, além de ser uma bebida cheirosa, ela ativa a Exu Nipacô quando você assopra na nuca da pessoa, entendeu? Para fazer um paraldo, uma limpeza, ou até mesmo para ativar o santo, você assoprar naquele Exu, num orixá. Né? Então a bebida alcoólica ela generalizou, palavra errada, desculpa, ela juntou, né? Fez uma conexão, sintetizou e trouxe o zimbro de uma forma sintetizada. Mas tem gente ainda, tem pessoas das antigas, meio tradicionais, que compram o zimbro, importa, e faz o zimbro para fazer obra com egum, com o zimbro, a fruta, a semente, né? Que legal. É o que eu falo. É importante a gente ir estudando pra gente ir entendendo também. Né? É porque as pessoas têm muito medo de egum, né? E egum não é ruim. Porque o candomblé, principalmente o candomblé queto, tem uma questão com egum, né? Eu já vi pessoas feitas do candomblé queto que falam assim: vocês de Umbanda são loucos, vocês trabalham com egum. Sim, trabalhamos. O Preto Velho é o nosso... E o orixá o quê? Mas vai falar isso pra eles, a gente arruma uma briga, falar que o orixá é egum, meu Deus do céu. Egum é o quê? É um egum um pouco mais evoluído, é um ancestral seu que vai vir representar aquela energia de orixá. Não é egum? Não é um morto? Pode ser um morto de 200, 300 anos que evoluiu e representa hoje Xangô na tua vida, mas é um egum. As pessoas têm que desmistificar. Tem um filme muito interessante que é brasileiro, Barba, Cabelo e Bigode, que no final ele fala assim, não sei se você já viu esse filme. Acho que não. Do garoto que é barbeiro, um filme brasileiro. Assiste esse filme, é muito bom. O garoto era guiado pelo egum do pai dele. A mãe queria que ele fizesse faculdade disso, e o egum do pai dele, fazendo ele entrar em cada trama, ele se tornou o melhor barbeiro da cidade. E no final não é o que a gente quer, é o que a nossa ancestralidade deseja. Então roga, porque hoje tem muita gente com problema de mental, de depressão, dupla personalidade, tudo isso por causa de quê? Egum, porque às vezes fica chamando a morte. É interessante, né? Porque enquanto o candomblé queto tem essa questão com o egum tremenda, quando você pega a origem banto, dos negros bantos, eles são totalmente contrários. Sim. Não é você cuidar de egum, você cuidar do Baba Egum. Outro dia eu tava falando isso, né? A Umbanda cultua o Baba Egum. Sim. O Baba Egum da Umbanda é o Preto Velho. Sim. É a ancestralidade, é a representação de que veio antes, de que traz os mistérios da religião. Sim, né? Verdade. Quando você pega até a fundação da Umbanda, o Caboclo das Sete Cruzilhadas, quando funda com Zélia, ele traz a religião. Ok, mas quem fundamentou a Umbanda foi o Pai Antônio. Sim. Que falava, olha, isso é uma mancia, isso aqui é uma coroação. Então, a Umbanda, ela é tradicionalmente ligada à ancestralidade. E aí tem gente que não gosta, gente que gosta. Eu acho o seguinte, ainda mais hoje, né? Está indo ao ar na sexta-feira, mas hoje é quarta, estamos gravando no dia 2 de novembro, dia de finados. E é um dia de ancestralidade, é um dia de lembrarmos da ancestralidade. Sim. Com alegria e principalmente entendermos que nós temos que dar valor. Eu acho que quem cuida da sua ancestralidade está bem. Pelo menos eu tenho essa cabeça. Não sei se eu acho que o tempo já está... Não, pode falar. Posso falar uma coisa bem interessante? Entendam uma coisa. Egum. Se você perdeu seu pai, se você perdeu sua mãe, se você
perdeu seu avô, eles são os eguns. Eguns ancestrais, tá? Preste atenção que é uma coisa que está acontecendo nessa época, nesse ano. Eu avisei aos meus afilhados, desde a época da pandemia, né, que tem acontecido isso. Não tenha medo, procure um babalaô, procure Ifá, alguém específico em Egum, ou Babá Egum também, não tem problema, mas que cultue isso. Principalmente se você tem algum parente que morreu atropelado, porque às vezes a alma precisa ser encaminhada. E às vezes as pessoas não entendem. Muitas pessoas morreram de Covid, estão perdidas. Como aí as pessoas que têm um oriofo, a gente chama de oriofo, que é um ori que não está com um orixá ou com uma proteção divina de um preto velho, de um caboclo, e deixa aqueles eguns tomarem, onde tem pessoas fazendo coisas que às vezes nem sabe. É o famoso editor da vida, mas sem bebida. Some, tá? Daqui a pouco acorda, tem gente engravidando sem saber que tá engravidando. Ah, Babalaô, tá maluco? Não, é verdade. Egum tá tomando as cabeças. Então as pessoas precisam se cuidar. Como já chegou uma pessoa na minha casa, fui indicada, porque falar, você entende bem, trabalha bem com Egum. O cara chegou gritando Oxóssi Kill Kill. Eu sou Oxóssi Kill Kill. Porque ele teve um relacionamento com o pai de santo. Aí deu um chute na bunda do pai de santo. O pai de santo mandou o Egum lá. O Egum foi lá e destruiu a cabeça do cara. A gente teve que fazer obras para salvar o rapaz. Então as pessoas perderam tantas pessoas que estão chamando. E se você chamar teus ancestrais, eles vêm te buscar. E às vezes vocês não entendem a depressão, dupla personalidade. E aí, tadinho dos preto velho, tem que ficar trabalhando aqui em terra e lá no outro plano para cuidar das pessoas que estão lá. Então, gente, se está sentindo depressão, vontade de suicídio, vontade de coisas que vocês estão tomando atitude que sabe que não são normais, procure uma casa de axé, procure um babalaô, procure uma casa de umbanda que faça limpeza espiritual, trabalhe ori, porque senão a tendência é o nosso povo entrar num colapso, como disse Ifá, da tribo dos eguns, onde os eguns tomavam as mulheres de uma tribo, levavam e deixavam elas em transe em outra terra, e aquelas mulheres ficavam lá à mercê dos eguns. Então nós estamos vivendo um momento muito difícil, e isso está levando as pessoas a uma destruição, suicídio. E isso é Egum. Desculpa. Não, mas é ótimo falar disso porque é para as pessoas se equilibrarem, né? Sim. O desequilíbrio traz isso. Tô falando para me procurar em si. Eu tô falando procurar sacerdotes, procurar. Sim. Porque não é só Ifá, não é só Egum, trabalhar Egum só Ifá. É no Candomblé, é na Umbanda, é no às vezes tu caminha com um caboclo, com um preto velho, uma preta velha, que eles adoram trabalhar isso, eles trabalham com esse alinhamento de chakra, destino, vida, e a gente tem que se cuidar. A gente perdeu agora, uma das minhas afilhadas perdeu o filho se suicidou, e infelizmente eu avisei a ela, minha afilhada, se você estiver vendo alguém na sua família com ações diferentes, traz até Ifá para a gente ver o que está acontecendo, fazer um jogo. E ela não se ligou, não prestou atenção e aconteceu, entendeu? Foi avisado. Então, sim, é muito triste depois você ter que consolar, ter que fazer obra para encaminhar o Egum daquela pessoa, sabe? Como as pessoas às vezes se perdem, o Egum obsessor toma e faz uma besteira, vai presa ou morre. E depois o próprio Egum fala, gente, eu fui dominado mentalmente, não fui eu quem fez. Sabe o que é o Egum vir e falar assim, não fui eu. Minha cabeça foi dominada por um obsessor. É triste, entendeu? Sim. E isso acontece, né? Infelizmente, para quem vivencia a nossa realidade, isso acaba sendo mais comum do que a gente imagina. Verdade. Pai, tira uma bolinha, que é uma das perguntas de alguém que já veio aqui. Pode mexer, mexe. Eu sou meio desajeitado, peraí.
Preto e branco, Exu. Preto e branco. Exu é preto e branco no Ifá? Não preto e vermelho? Preto e vermelho é Exu que a gente de Ifá entrega. Agora, de Oxalukumi, o Eleguá, que é o Exu que incorpora, é preto e branco. Interessante. Que é, na verdade, igual esse aqui, ó, o Obeono, que são as cores dos santos em Oxalukumi. Quais são as cores? Tem um vários. crânio, legal. Que representa Orum. Entendeu? O mundo dos mortos. Aí aqui, ó, esse aqui é Exu. Preto, vermelho e branco. Tá. Aí é Orúmila, Ogum. Não, Ogum é esse. Aí vem vários. Verde e preto? Peraí, Ogum é esse aqui. Azul escuro e branco. As cores são de Oxalukumi, não está dentro do Ifá, o Beono. Aí tem vários, o Batalá, entendeu? Xangô, olha como o nosso Xangô é. Vermelho e branco. Isso aí. Entendeu? Esse marrom e preto seria qual? Se eu não me engano, é o Molu. Caramba. Azawano, no caso, né? Sim. Porque a gente tem Azawano, Baluaí, tem várias cores, né? Os nomes são diferentes, né? É igual esse aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Eita, porreta. É um monte de colar, não tem jeito. Odudua. Verde, branco e preto. No caso, esse Odudu é com a Lazina. Tem qualidade de Odudu. Aí muda só a posição. Tá. Ossain, eu sou sainista. E seria esse todo colorido. E Orum, Egum. Eu sou jurado em Oro e eu sou sainista, né? Então, o jurado em Oro. E esse outro colar pequenininho? É o mesmo desse, só que esse aqui desse aqui menor. A gente usa mais pra identificar que é Babalaú. Legal. Esse aqui é a nossa proteção mesmo. Esse aqui. Entendeu? Legal. E é legal ver que as cores são diferentes, né? Você tem um marrom transparente e uns coloridinhos. Sim. Talvez o chumaré. Isso, mas é que eu tô falando. É a cultura Oxalukumi, é uma cultura afro-cubana. Sim. Entendeu? Que por mais que seja diferente, é a mesma coisa, só é a cor diferente. Isso aí, né? Xangô. Por quê? Xangô aqui é vermelho e branco, porque Xangô tem um caminho Ifá, aí tá dentro de Ifá, que Xangô era só vermelho. E aí, como ele recebeu o Batalá, a mãe dele, o Batalá, que era um Batalá feminino, ela passou um processo para encontrar seu pai, onde ela chegou toda suja e que nem reconhecida era. Então ele falou que lave minha mãe, dê tudo, limpe ela, dê tudo de bom para ela. E a partir de hoje, pelo processo que ela passou, eu também vou usar o branco, aí onde ele ficou vermelho e branco. Então o Ifá tem vários caminhos que respaldam isso. Legal. Bom, pergunta do Rodrigo Ressuti. Se você pudesse por um instante ser uma entidade ou uma divindade, quem você seria e o que você falaria para si mesmo? Rapaz, essa pergunta é de prova. É aquelas perguntas do Faustão, né? Se eu fosse uma entidade, sinceramente, eu seria incrível que pareça, não seria um orixá, não seria, eu seria um preto velho, ou um pajé, ou alguma coisa assim, tipo um Exu, um tranca-rua, um Exu caveira, que é o meu mentor. Seu caveira é meu mentor. Eu seria um desses. E o que eu falaria assim: continue que eu sempre estou contigo. Porque é o que eles têm falado para mim sempre. Já dói, ser sacerdote dói. Bastante. Dói. Todo mundo vê o Babalaô e fala assim: isso é mole, mas não, dói. Dói e você chora sozinho porque você não tem com quem chorar, né? Então eu tenho os meus ancestrais, os meus iguns, os meus orixás que estão sempre comigo, falando assim: vai, negão, mete bronca, tô contigo. Se der ruim, a gente conserta. Então, que lindo.
Bom, tira agora uma bolinha polêmica. Perguntas polêmicas. Aquela não era, não? Não, aquela é fácil. Agora que é polêmica. Agora meu. Agora no preto e vermelho. Ixi, até a cor do papel é diferente. A Umbanda, aí eu colocaria o Ifá, a espiritualidade. Deve respeitar o sexo biológico ou o gênero? Isso é polêmico pra caramba. Isso é polêmico. Não, é engraçado é que eu passei por isso. Eu fui escolhido por uma pessoa para ser babalaô de uma pessoa transgênero. E aí? E aí? Então. E aí outros babalaôs falaram assim pra mim: tu é louco, mira! É que às vezes o cara acha que é cubano, né? Mira, tu é louco, tu vai fazer como, não sei o que. Eu falo: eu vou fazer conforme tem que fazer. Cheguei pra pessoa, sentei, conversei e falei: olha só, você nasceu do sexo feminino. Realmente você é uma pessoa totalmente masculina. Então eu vou fazer o seguinte: perante a espiritualidade, o seu DNA é feminino. Eu vou iniciar você como APTB. Você vai passar pelos processos de APTB. Vou fazer uma iniciação separada para que você não passe nenhum tipo de constrangimento. E depois que você receber teu Orunmila, teu destino, tu segue tua vida como você tem que seguir. Eu vou te chamar pelo teu nome de homem. Eu te respeito como homem, te trato como homem e você para mim é um homem. Mas infelizmente eu tenho que te tratar perante o DNA. Concordou, né? Fizemos a iniciação. No final, o Orunmila mostrou, cara, é a coisa mais engraçada, que essa pessoa na vida passada era homem e veio condenado pelo orixá a vir com corpo de mulher pelas merdas que fez na vida passada. Eu não vou entrar em detalhes para defender a integridade da pessoa, até porque é uma coisa muito polêmica, mas eu respeito. Mas infelizmente eu faço uma cerimônia separada para que não tenha. Depois fala: eu sou Alfacan, tô nem aí. Não tem problema, ninguém vai mexer no Orunmila da pessoa, ninguém vai fazer nada. Eu sou Alfacan, segue teu rumo e pronto. Mas eu respeito. E é bem legal porque essa pessoa entendeu o porquê que ele veio assim. Mas as vestimentas, que a pessoa se sente bem. Não tem diferença. Não. Pode ir de calça. A gente bota o branco e tal. Não, pode botar calça branca, camisa branca. Não porque tem aquela história que eu já vi que, mas pano da costa, não bota o pano da costa. Como amarra o pano de cabeça com a aba assim, com a aba assado. Isso é coisa do candomblé, né? O candomblé tem. O Ifá não usa essas coisas. Não, a mulher, ela usa o pano da costa na cintura, ela não usa aqui em cima. Algumas dentro do Ifá você vai ver pendurado aqui porque são candomblecistas, tem já o costume, a gente não reclama que não tem nada a ver. Mas elas usam pano na costa, na cintura, para a questão do homem mesmo não ficar cobiçando às vezes pela calça, por uma questão de... Porque o Ifá é destino, ele não vai ficar trabalhando no orixá. Então você não vai ficar mexendo com o orixá, não tem a necessidade de proteger o ventre. Porque dentro de Ifá, mais do que o pano da costa, é o pano de cabeça. Porque o pano de cabeça, sim, dentro de Ifá, ele é reconhecido. Não estou dizendo que não seja o pano da costa, tá? Mas assim, dentro, num Odu chamado Funfuni, fala que a pessoa, que o pano da costa se tornou a proteção de Ori, porque Maria Madalena tirou o pano da sua cabeça e enxugou as chagas de Jesus. Quando ele deixou a cruz cair e mandaram outro cara lá empurrar, ela foi lá e limpou as chagas, as feridas com o pano da própria cabeça. Então, por essa bendição, o pano de cabeça se tornou a proteção de Ori e é uma coisa das mais respeitadas dentro da espiritualidade. É muito legal a gente imaginar que o Ifá usa uma lenda, entre aspas, mas uma história cristã. É muito doido, né? Você gosta de polêmica? Gosto. Seu advogado é bom?
Mais ou menos. Pra me defender? Pode polemizar. Na verdade, existe uma especulação que Jesus, nesse meio termo que ele saiu com 12 anos, Sim. voltou aos 30, como ele conheceu todas as terras, conheceu todas as religiões, Jesus seria um babalaô de Ifá. E existem provas bíblicas que possam confirmar. Provas assim, né? Indícios, né? Sim. Por quê? Porque quando aquela mulher que foi acusada de adultério, Jesus riscou no chão. Isso. E existe um Odu Ifá chamado Oyekubirete que diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus riscou um Odu Ifá no chão, Oyekubirete, ativou a energia e falou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Caramba! Outros caminhos que Jesus foi lá, riscou, cuspiu, fez a massinha, rezou. Sim. Porque a Bíblia, você sabe que foi criada pela Flávio Constantino, então teve suas manipulações. Sim. Então, foi lá e rezou. Aí tem um Odu Ifá chamado Otura Oyeko, que fala que Exu se tornou um diabo na vida de Jesus, porque Jesus não aceitava Exu ter que dar de comer Exu, porque Exu não é filho de Olof. Exu é uma divindade que veio de um outro plano, de uma outra dimensão. Ele é um pingo de luz que veio de um buraco negro. Então, ele veio provavelmente da última versão do mundo, onde ele veio. Então, ele tem todo o conhecimento do mundo. Aí que Olof fez? Peraí, se eu não posso contra ele, junte-se a ele. Por isso que Exu come tudo. Por isso que tudo é com Exu. Deu para entender? Então, Jesus, por não aceitar dar de comer a Exu, aonde houve toda aquela trampa, não estou dizendo isso, não estou dizendo que é essa a real história, estou falando pela questão dos conhecimentos indícios que tenham dentro de Ifá e dentro da Bíblia. E aí foi onde houve toda essa guerra. Jesus era um grande magista, né? Porque ele era um essênio e Jesus não curou ninguém. A fé das pessoas curaram. E ele sempre falou isso. Sim. E dentro de Ifá também, Babalaô não cura ninguém. Babalaô aconselha, e quando ele mexe na magia, ele equilibra a energia, faz a magia, mas quem salva é a fé da pessoa. Então, mas eu sou bruxo, eu faço sim. Mas diz Ifá também que se o seu ori não acredita, aquilo não te pega. Caramba. A palmeira pode balançar, mas não vai quebrar. Eu acho que eu vou sair daqui com a impressão da seguinte, Babá. Nós vamos ter que fazer mais uns 10 saravá desses, porque quanto mais dúvida eu tenho, mais coisa a gente vai precisar ensinar. E o senhor vai ter que nos explicar, porque é muito legal a gente ver essas questões, como algumas se encaixam e quanta coisa a gente ainda tem para aprender. Poxa, eu tava até falando com a Paulinha, a gente tá tentando montar um material aí que ela queria fazer algumas coisas voltadas aí, quem sabe em breve isso aconteça, eu passar algum material para ela e ela elaborar, que ela é extremamente inteligente, é uma pessoa... Desenha muito bem. Porra, ela é maravilhosa. Não é porque é minha filhada não, tá? Não, só até agradecer. Ela que ilustrou o meu livro, né? Então, ela conseguiu ver o rosto do Pai João com ela desenhou, mais beleza do que eu. Ela desenhou o Eleguá sem ser iniciada em Ifá. Ela desenhou a versão de Eleguá cubano dentro daquele livro. Aquele bonequinho é o Eleguá todinho de Cuba. O Orúmila que ela desenhou é o Orúmila todinho da forma cubana. Ela trouxe sem ela conhecer ainda o Ifá cubano. É coisa que vem de lá pra cá, tá vendo? Ela é de Jesus. Babá, agora nós vamos fazer, já que nós estamos falando tanto de Exu e de Eleguá, nós vamos agora tacar fogo. Vou entregar os presentinhos. Nós vamos tacar fogo. E o que nós vamos queimar? O que nós queimaríamos que o senhor acha que não precisa mais no nosso mundo, na espiritualidade, no Ifá, na Umbanda, no Candomblé? O que a gente precisa retirar, a gente precisa queimar
da nossa vida na espiritualidade. Eu falei pra minha esposa que eu ia me preparar pra isso tudo, não me preparei pra nada. Mas não tem problema. Enquanto isso, se inscreva no canal, ative o sininho. Nós também já vamos entregar o nosso presente, que nós temos como patrocinador a Eparrei Camisetas. Então vai ganhar uma camiseta de Exu, o senhor. Ah, Exu. Já que estamos falando de Exu. O Senhor dos Caminhos. O caminho, né? Hã? O caminho. Dizem que, pelo menos nos Itãs que eu já li, do Reginaldo Prandi, é o melhor amigo de Orúmila, né? Orúmila é o melhor amigo dele, é Exu, né? Sim. Anda sempre junto. E se não for, ele fecha os caminhos de Orúmila. Bom, ego, inveja e olho grande. Sim. Tem muito isso ainda nas nossas religiões. Principalmente dos sacerdotes. A estrela que brilha em um, eles querem que não brilha neles, às vezes eles querem atrapalhar que brilha nos outros. Mas nós não somos, nós somos um corpo. Um é a mão, o outro é o braço. Ninguém tem só cabeça. Então acho que se todo mundo entender que você é aqui assim, eu sou um bom babalaô de ter afiliados, mas eu não sou um bom babalaô de ser obá de cerimônia. Então eu preciso daquele babalaô para ser um obá de cerimônia. Então cada um dentro do seu quadrado, respeitando, entendeu? Sem inveja, é muita fofoca. E isso magoa, porque machuca, porque as pessoas, elas olham a gente, vê a gente crescer. Mas como diz, né? Prego que se destaca, martelada nele. Faz parte, né? É. Infelizmente. O dia que a gente entender que o ego não vale de nada, né? Poxa. Até mesmo porque não existe ninguém mais importante que ninguém. Se até o Batalá precisou da ajuda de Odudu para criar o mundo, quem somos nós que não precisa da ajuda de ninguém? Vou fazer um monte de vídeo no meu canal com isso aqui. Por favor, por favor. Use, e também só vai ganhar um livro da Mariô. Já que falamos tanto de Exu, de Exu Mirim. Ah, tchê. Leva de presente. O cara que vai no céu e no inferno é Exu Mirim. Revelação. Poxa, lindo, 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 lindo. Poxa, obrigado. É aquele que tá sempre acompanhando, né? Em todos os caminhos. Tem o Ifá diz que os ibejes, as crianças, é o único poder que vence o diabo. Né? Onde a gente chama o diabo de habita. E habita, ele pegou uma encruzilhada, fez um buraco onde todos os humanos que iam passando, iam caindo ali, ele ia consumindo a alma, destruindo. E aí os ibejes vieram tocando um tambor, aquele tambor, aquela arruaça, azucrinou tanto o diabo, que ele mesmo caiu no buraco, ficou todo perdido, sumiu, e até hoje ninguém sabe aonde ele se esconde. Então o único poder que defende é as crianças. Ah, Exu Mirim é um Exu pequeno, um Exu, mas eu já fui na minha vida, né? Eu já tive várias bendições através de Exu Mirim. E isso para mim é uma alegria. Cara, se fosse combinar não seria perfeito. É verdade. Bom, e para nós encerrarmos, porque é o seguinte... Falou muito, né? Não, mas acho que falamos... O senhor falou tanto, mas acho que tem tanta coisa ainda para falar. Nós vamos ter que marcar outras vezes, porque realmente ainda Ifá temos muito assunto para falar, tem sempre muitas dúvidas. E se você tá gostando, manda aqui embaixo suas dúvidas, que o pai vai estar aqui também, ele vai responder. E antes de eu agradecer e o senhor passar todas as redes sociais, nós temos também um quadro, que é o da Rosa Branca, que é para onde que o senhor irá entregar essa rosa de agradecimento. Se o senhor vai levar em agradecimento à espiritualidade, a quem o senhor é hoje, pode ser alguém daqui, alguém já que você foi, para que o senhor entregaria essa rosa como símbolo da espiritualidade e da gratidão? A ancestralidade. Sem ela não somos nada. E se não fosse a ancestralidade me dando o caminho, eu não estaria aqui. Se não fosse ela te dando o caminho, você não estaria aqui. Então, o primeiro a comer dentro da minha casa é Egum. O primeiro que tem que receber a gratidão é Egum. Esse é o meu oferecimento. Axé. Ainda mais um dia 2 de novembro, né? É mesmo. Olha, foi sem querer, eu nem lembrava. É verdade. Ainda mais um dia 2 de novembro.
é muito simbólico. Poxa, né? E pior que eu nem me desliguei, eu tô aqui envolvido. O senhor, como mais do que eu, deve saber que não existem acasos. Pois é. Né? O destino é o destino e o acaso não existe. Eu gosto de uma frase que o pai Zulu, que é o preto velho do meu pai de santo, falava muito. Ele falava assim: o acaso morreu prematuro, antes de nascer. Então, ele não nasceu, ele nem existiu. Pois então, é. Bom, pai, suas redes sociais, para quem quiser saber mais do seu trabalho, para quem quiser se iniciar com o senhor, para quem quiser te conhecer, aonde acha? Então, no Facebook, Ifá Orissá Bejá. Ifá Orissá, aí Gibejá, GB já, né? O pessoal vai me mandar isso no WhatsApp que a gente vai botar aqui embaixo. O pessoal não vai entender só de falar, mas tudo bem. Tá, do TikTok, Flávio Auni Orúmila, Kawaii, Flávio Auni Orúmila ou Caminhos de Ifá, tá? E o meu Instagram é Flávio Meu Insta, né? Ainda tô melhorando as coisas aí, mas o meu canal de TikTok, Kawaii, tá repleto, bem suculento de informações lá também. É isso. Babá, obrigado. Eu que agradeço. Espero que o senhor tenha gostado. Adorei. Cheguei nervoso, agoniado. Viu, mas como foi tranquilo? Foi. E acho que tem muita coisa pra gente falar. Nós vamos ter que marcar de novo. Vamos marcar. Porque sim. Só pra falar sobre pra falar só sobre essa questão que eu sei que o senhor faz também um ritual muito interessante no dia 2 de novembro, que a gente nem conseguiu falar. Mas pois é, né? A gente vai marcar pra falar mais um monte de coisa. É verdade. Certo? Não, vamos marcar. Então, obrigado. Tô em São Paulo sempre. Então, ótimo. Então, mais uma vez, obrigado. A gente sempre encerra cantando um ponto, uma cantiga que o senhor vai cantar e eu vou tocar. O senhor vai pensando aí. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho. Sexta-feira nós voltamos de novo. E eu sempre termino. Se você quiser saber mais, procure um terreiro. Ou quiser saber mais do seu destino, procure um babalaô, que ele vai poder te ajudar. Axé. O que a gente canta pra encerrar, pai? Orumila talade, baba mofori balé. Orumila talade, baba mofori balé. Orumila lade, orumila lade. Ye moro ifá. Orumila lade, orumila lade, orumila lade. Ye moro ifá. Orumila lade. Baba mofori balé, orumilalade, orumilalade, ye moro ifá, orumilalade. Tchê, 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 babalau, tchê, 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 babalau, tchê, 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 orumilatalade, baba mofori balé, orumilatalade, baba mofori balé. Axé.